Check-up no rádio de hoje é com o endocrinologista, Dr. Alcibiades Neto, do Instituto Penedo. Dr. Alcibiades, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldo, bom dia aos ouvintes, é mais um prazer estar aqui. E hoje o tema é bem interessante, né, Marcos? Pois é, vamos falar, já falamos aqui algumas vezes sobre diabetes, mas hoje é do uso de insulina no diabetes, e aí? Isso, eu resolvi trazer porque é ainda um tabu, né, tanto do paciente quanto da classe médica, não especialista, obviamente, da prescrição, né, do uso da insulina em alguns casos de diabetes, seja tipo 2 ou tipo 1, né? A maioria das pessoas ainda tem aquele preconceito, né, no uso, e os médicos ainda têm alguns medos, né, no uso da insulina, principalmente no que diz respeito aos efeitos colaterais e das doses, como aplicar, enfim, de alguns detalhes que até o próprio médico e o paciente também têm dúvidas, né? Mas a insulina, no caso, ela é só com prescrição médica? A insulina é uma medicação, né, um princípio ativo em que a obrigação é obrigatório a venda sob prescrição médica, né? Então, tem algumas insulinas que são disponibilizadas pelo SUS, né? E outras que não são disponibilizadas pelo SUS, mas existem na rede privada, né? Agora, qualquer pessoa com diabetes tem que usar insulina? Não é qualquer pessoa com diabetes. Na verdade, como a gente já falou aqui em outros programas, o tipo 1, né, que é aquele da criança, do adolescente, ele obrigatoriamente tem que usar insulina porque é uma doença em que há ausência total, né, da insulina no corpo. Então, a gente oferece ela sob a forma de insulina exógena, né, que é essa que é comercializada. E aí, no tipo 2, que é essa que geralmente do adulto, associada à obesidade, pressão alta, alteração do colesterol, essa nem sempre, né, precisa de insulina. Então, essa geralmente é controlada com medicações, né? E em alguns casos específicos em que a glicose está muito alta e as pessoas têm sintomas associados ao diabetes, esses sintomas são basicamente 4, né? A perda de peso, que é o principal, né? O excesso de xixi, né, de urina, o excesso de ingestão de água, mais do que o habitual, e uma fome que não consegue se controlar. Então, quando esses 4 sintomas estão presentes, independentemente de ser tipo 1 ou tipo 2, usar medicação aumenta o risco de complicações inerentes ao uso do remédio. Então, nesse caso, é imperativo o uso da insulina. No tipo 2, né? No tipo 1, como eu já falei, é obrigatório desde o começo o uso. No caso, a pessoa ela deixa de produzir a insulina, é por isso que tem que usar de forma, digamos assim, medicamentosa, é isso? Isso, no tipo 1, a produção ela não existe mais. No tipo 2, no início há uma resistência à ação da insulina e o remédio, a medicação, consegue fazer efeito. Só que com o progredir da doença, entenda que uma mesma quantidade de insulina que colocava a glicose dentro do corpo, com a resistência insulínica, a mesma quantidade não é mais suficiente e o pâncreas precisa dobrar, triplicar ou até mesmo aumentar de uma forma significativa a mesma quantidade para entrar no corpo, né, a glicose. Então, quando isso acontece, o pâncreas fica sobre estresse, né, e ao longo de estresse, que eu digo assim, estresse de produção exagerada de insulina, ao longo de 10, 15 anos, gera uma falência. E é nessa falência que a pessoa pode, tipo 2, precisar de insulina, ou no começo do diagnóstico de algumas pessoas, quando a glicose está muito alta, também precisa de insulina, mas nesses casos a tendência é usar por um período de tempo, e aí pode ser que no progredir da doença consiga introduzir medicação novamente e retirar a insulina de forma gradativa, né? Mas a pessoa tem que usar, em alguns casos, para o resto da vida a insulina? Sim, alguns casos por resto da vida, né? O tipo 1 é o resto da vida e o tipo 2 vai depender da recuperação, né, do pâncreas durante o uso da insulina. Tem algumas pessoas que conseguem recuperar a função, outras nem tanto. Então essas outras pessoas que não conseguem precisam usar o resto da vida, né? E o que é que pode acontecer se alguém, por exemplo, não usar a insulina? No tipo 1, a falta do uso da insulina gera uma complicação chamada cetoacidose diabética, né, que é uma complicação grave, potencialmente fatal, em que
a ausência total de insulina gera a produção em excesso de ácido no corpo, e esse ácido no corpo gera vários processos, né, vários distúrbios que culminam em um estado grave e que precisa de intervenção em UTI, né, em terapia intensiva. O tipo 2 é a ausência de insulina, né, dependendo se a pessoa é um idoso, por exemplo, acamado, ou um idoso mais jovem. O idoso acamado, a glicose sobe tanto ao ponto de, como ele é acamado, não consegue ingerir água, não consegue se hidratar, e aí pode gerar uma complicação chamada estado hiperglicêmico hiperosmolar, né, que é um estado também parecido com a cetoacidose, só que é mais leve, né, o quadro, do que a cetoacidose propriamente dita. Doutor, existe algum efeito colateral da insulina depois de tomado? Sim, existem. O principal efeito colateral da insulina é o ganho de peso, né? Então, a insulina é um hormônio anabólico, né? Então, ou seja, quando a gente administra, ele estimula de certa forma, né, o ganho de peso, porque ele aumenta a ingesta alimentar, né? Então, quando isso acontece, a gente tende a ganhar peso dependendo da dose em que é utilizada. Outro efeito colateral que é comum assim, dependendo da dose que é utilizada, é a hipoglicemia, que é a glicose baixar a valores abaixo de 70, e isso causar, né, a hipoglicemia, dependendo do grau dela, ela pode causar desde um simples sinais de tontura, suor frio, até o coma, ou a morte, ou uma epilepsia, uma convulsão, né? Então, depende muito de quanto é essa hipoglicemia e se foi a primeira vez ou não que a pessoa apresentou. Então, a dose de insulina, ela é calculada pelo peso, né? A gente faz meio que um cálculo para descobrir qual a dose ideal, e o ajuste de quem faz insulina deve ser uma consulta mais com o médico especialista, uma consulta mais frequente, né, para que não fique muito espaçado e ao longo desse tempo a pessoa precise aumentar ou reduzir a dose de insulina, evitando assim, por exemplo, hipoglicemias. Agora, quais são os principais erros cometidos por quem, por exemplo, toma insulina? Existem alguns erros? Existem vários, Marcos. Assim, hoje a gente tem basicamente duas formas de insulina, né? Nós temos a insulinas em canetas, que são fornecidas pelo SUS, e a insulina aquelas que em frasco, que tem aquelas seringas que a pessoa retira do frasco e aplica, né? Então, essas insulinas, principalmente essas novas em caneta, as principais erros das pessoas por exemplo, colocar em locais inapropriados, né, a insulina, por exemplo, em um local quente, em um local que está em exposição ao sol, nos frascos, não colocarem na geladeira, por exemplo, né? Então, esse é um erro frequente. Outro erro frequente é na administração, como vai aplicar. O ideal é que os locais sejam atrás do braço, né, nessa gordurinha, ao redor do umbigo e na lateral das coxas, né? Então, algumas pessoas que aplicam insulina, elas aplicam todas no mesmo lugar, né? Não faz esse rodízio de aplicação. Então, quando se aplica todas no mesmo lugar, pode se formar um carocinho, né? E esse carocinho que forma, naquele local, se você ficar aplicando naquele carocinho, ela não vai doer a aplicação, né? Não vai sentir dor. E a insulina que você está aplicando, ela não está fazendo o efeito desejado. Então isso é bem comum de acontecer, de usar a mesma dose que vinha usando e o efeito não ser mais o mesmo, né? Justamente porque existem erros de aplicação. Deixa eu ver se eu entendi aqui a pergunta do nosso ouvinte. Ele quer saber se estresse e diabetes, preocupação em diabetes é ruim, é uma combinação ruim nesse caso? É uma combinação ruim, mas é uma combinação momentânea, né? Em que sentido ela é ruim? Por exemplo, tem pessoas que têm determinado nível de estresse naquele momento, então naquele momento a glicose ela vai subir, e essa subida será direcionada, né, será consequência daquele estresse, né? A descarga adrenérgica que acontece naquele momento de estresse é um motivo da glicemia aumentar. Mas quando se passa aquele momento agudo, né, não há mais uma explicação do ponto de vista do estresse para a elevação da glicose. Então, por exemplo, aquelas pessoas que passam o dia inteiro com glicose alta e dizem que a culpa é relacionada ao estresse. Provavelmente não, porque você não vive em um estresse diário, né, 24 horas,
mesmo dormindo, por exemplo, não há uma situação de estresse. Então, nessa situação em que a glicose é alta o dia inteiro, com certeza não é só devido ao estresse, com certeza devido a outros fatores também. E eu não sei se a intenção dele foi perguntar também que, por exemplo, a preocupação, o estresse pode causar diabetes ou não? Não, não é uma causa o nível de estresse. Na verdade, o que talvez, quando ele fala nível de estresse, assim, tipo um transtorno de ansiedade, alguma coisa do tipo, não. Mas aquelas pessoas que geralmente têm estresse, elas têm sedentarismo associado, né? Não tem só o estresse, né? Não tem só o estresse, exatamente. Ela tem outros fatores, né, de riscos associados ao diabetes, como sedentarismo, enfim, alimentação sem restrição, e isso com certeza impacta como fator de risco, né? Ele até complementa, porque eu tenho diabetes e sou muito estressada, né? Aí vive oscilando para mais, né? Essa oscilação é comum do estresse, né, do nível de estresse, mas não é só por isso. Essas oscilações diárias, elas têm muito a ver com a alimentação. Então, dependendo muito do dia que a pessoa comeu, que comeu no horário, então vai ter dias, obviamente, que a pessoa vai fugir um pouco da dieta, a glicose vai subir, outro dia a pessoa meio que vê a glicose do dia anterior e faz uma dieta mais equilibrada para tentar reduzir, né, e fica nesse efeito sanfona da comida, né? Tem que ser um controle diário. Tem que ser um controle diário, uma educação, na verdade. Hoje em dia a gente fala de educação do diabetes, né? Continuada, com o intuito de que aquela pessoa ela tente manter aquele hábito ao longo prazo, né? Para não ficar flutuando, né? Fazendo essa variabilidade ao longo dos dias. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia. Marcos Dantas pergunta aí ao médico. Eu tomo insulina da caneta. 2 tipos de insulina da caneta. Eu sou diabética, tipo 1. Minha diabetes é alta. E eu estou numa perca de peso muito grande. E aí? Então, o diabetes tipo 1, dependendo da caneta que ela usa, né? Se for a que é fornecida pela farmácia básica, é aquela NPH irregular, né? Então, essas canetas elas são disponibilizadas para a população de uma forma geral a partir de 60 anos, mas tipo 1, independentemente da idade. Nesses 2 tipos de insulina NPH irregular, para o tipo 1, elas são as piores insulinas possíveis, né? Então, embora seja oferecida de forma ampla pela rede básica, ela não é o ideal para o tipo 1, porque ela dá uma variabilidade glicêmica muito importante. Então, nessa situação do tipo 1, é interessante que se façam insulinas mais modernas, né? Por exemplo, a Unicat fornece, né, a farmácia do estado, pelo Rename, oferece a insulina análoga, que é a Novo Rapid, enfim, algumas outras marcas, que elas são essenciais para o controle da glicemia nas refeições. E é obrigação também do município, né, sob forma de portaria, a liberação de ultralongas, né, que são insulinas mais modernas, que têm a ação da NPH, só que de aplicação única diária. Então, essa conjugação dessas 2 insulinas que eu falei, ela é importante para o diabetes tipo 1 para evitar essa variabilidade. E com certeza pode haver uma associação entre a perda de peso da paciente e a quantidade de insulina que ela está usando. Com certeza há uma grande chance dessa dose de insulina que ela está usando não estar sendo suficiente para controlar a glicose dela e o excesso de glicose causar a perda de peso. De vez em quando a gente se depara aqui no nosso programa com apelos de ouvintes. Olha, está faltando a fitinha da insulina, né? Que fitinha é aquela e qual o risco dessa falta? Essas fitas são as fitas reagentes que se utilizam no glicosímetro, que é aquele aparelho que se utiliza, né, para verificar a glicose diária, né? Então essas fitas elas são da farmácia básica, né, que são disponibilizadas via governo federal, até onde eu me lembro, para os municípios, né? Então é sobre verba específica, né, que essa vem para os municípios para disponibilização de fitas reagentes para aqueles pacientes que são usuários de insulina. E aí cada município meio que tem uma forma de distribuição dessas fitas reagentes, né? De obrigação. Então, todo paciente diabético usuário de insulina, ele tem a obrigação, né, e o direito, né, de receber essas fitas reagentes dos municípios. Pergunta ao Dr. Alcebiades se a insulina da caneta dada pelo SUS se toma em jejum. Existem 2 insulinas fornecidas pelo SUS, né,
é a NPH irregular. A NPH, ela é uma insulina basal, então ela pode ser tomada, a NPH, né, antes ou depois do café, ou antes e depois do almoço, enfim, não tem uma obrigatoriedade de ser antes da refeição. Já a insulina regular, né, que é aquela que é para controlar a refeição, primeiramente, você só vai tomar se o médico prescrever, né, sob prescrição médica. E o ideal é que essa insulina ela seja aplicada na regular, que é aquela da canetinha amarela. Ela seja aplicada 30 minutos antes do café, do almoço ou do jantar, né, de acordo com a prescrição que o médico forneceu. Então, a NPH não existe essa obrigatoriedade de ser antes ou após. A regular, obrigatoriamente, ela é antes das refeições. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia. Pergunta o médico. Eu tive pré-diabetes, Marco. Mas eu fiz 2 exames. Aí o último deu 8,4. Aí pergunta a ele se era bom eu fazer de novo o exame do dedo, da glicose, para saber como é que tá. Tchau, Marco Danton. Um abraço para você. Um abraço, Marinês. E aí? Essa glicemia que é feita capilar, né, que é essa do dedo, ela não tem validade para quem não usa insulina. Então, a gente só usa ela basicamente na situação de que ela está maior do que 200 com sintomas. Ou seja, que sintomas seriam esses? Perda de peso, excesso de urina, ingesta de água mais do que o habitual, né, e fome em excesso. Então, a gente só usa para diagnóstico nessas 4 situações, né, se o paciente tiver um desses 4 sintomas e uma glicose no dedo acima de 200. Fora isso, ficar verificando em jejum em pessoas que não são diabéticas ou que são pré-diabéticas ou que são diabéticas e não usam insulina não tem sentido algum. Então, eu não recomendo ela ficar avaliando glicemia digital, né, capilar, porque não se dá diagnóstico, na maioria das vezes, de diabetes usando a glicemia capilar. Gente, Dr. Alcibiades Neto, ele é médico endocrinologista, está no Instituto Penedo, na Rua Maria de Fátima Gomes, 1260, bairro Penedo, em Caicó. Telefone 99647-7721. Algo mais, doutor? Pode ficar à vontade. Eu gostaria de agradecer e falar um pouco do projeto, né, Saúde sob Medida, que nós finalizamos o projeto a semana passada e já estou recebendo retorno de alguns pacientes, né, perda de peso importante, modificação dos hábitos de vida. Acho que foram próximo de 30 inscrições, né, e frequentaram assim, assiduamente uns 10 a 12. Né, então os outros 18 foram desistindo ao longo do percurso, mas esses 12 aí que voltaram para mim, não voltaram todos, mas uma boa parte com a perda de peso significativa e gostando bastante do projeto, elogiando muito o professor Emanuel, né? Então nós ficamos muito felizes dos resultados que obtivemos. Esperamos que o Dr. Anderson aí consiga abranger mais para o próximo ano, para que tenta mudar, né, os hábitos de novas pessoas, né? Que bom, né? Isso é o retorno maravilhoso que qualquer profissional quer ganhar, né? A satisfação realmente dos clientes. Mandar aqui um forte abraço para o Emanuel, né? Grande educador físico, né? Até passou para mim um treino aí de corrida, né? Vou começar mais uma vez aí os treinos, né, Geraldinho? Colocar também Geraldinho, né, doutor Alcibiades, na corrida, né? Tem que perder um pezinho também, Geraldinho, viu? Geraldinho tá precisando, viu, Marcos? Tá precisando, urgentemente, viu? Começou a caminhar, já tá um bom passo já. Doutor Anderson, turma querida aí do Instituto Penedo, viu? Um abraço forte para todos eles. 7h40, confirmando 7h40, check-up